Betele maboka bien. Bons aplausos, bons aplausos. Maboko wana. Essas palmas. Na glória divina babeta maboka bien. A glória divina bate-se boas palmas. Toki maloba nzambe. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Esengo ya maloba nzambe. A alegria da palavra de Deus Eza kotsana misala. é colocarmos na prática. Aleluia. Amém. Soki olingi liloba nzambe eza na ba effet na vie na yo. Se quer que a palavra de Deus tenha efeito na sua vida, Esengeli otsango en pratique. é necessário que colocas na prática. Soko otsango en pratique. Quando você coloca na prática, Ogomona liloba ya nzambe ebandolata nzoto na vie na yo. vais começar a ver a palavra de Deus revestir o seu corpo na sua vida. Nde bate biso batima longola manto. Conforme nos pregaram que o Bartimeu tirou o manto, Yo pe longola nyonso ya mabe ozo ko empêcher vie na yo ke liboso. você também tira tudo que é do mal que está impedindo a sua vida não ir à frente. Aleluia. Amém. Milolo, 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 milolo. Jubila, 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 jubila. Yebsa ne va permettre prophétie, yebsa. Diga até o próximo, profecia. Ah. Na yo côté yebsa prophétie. Diga-lhe profecia. Betele suma boka bien. Bons aplausos, bons aplausos. Eu quero tirar condamnation moko eza na vie na yo. Uma condenação que está na sua vida. Eza na loi moko bata pona yo. Há uma lei estabelecida por ti. Eza boy okoki ko balate. Na maneira que estás, não pode casar. Soki okobota. E se tiver filho, selon le monde da ténèbres, le monde des esprits, faut bota mwana moko. Segundo o mundo das trevas, tens que ter somente um único filho. Faut bota ka mwana moko. Só ter um único filho. Bobota ma combien? Hein? Sou. Bobota ma combien? Só você. Hein? Betele uma boca bien. Bons aplausos. Donc, vie nous a condamné d'une manière, tant on a télé na liboso, na okimawa. Eu, quando estou assim à sua frente de pé, a sua vida está muito mal condenada e senti uma tristeza. Mais pourquoi ba condamner yo? Mas por que te condenaram? E ute pa na yo te makambo ba lobi pe sama na vino e bandi pa mama na o. O que disseram que vai acontecer na sua vida não começou a ti, veio a partir da sua mãe. Ndengi mama na yo abotaka yo moko. Conforme a sua mãe, és a única filha da sua mãe. Yo pe ba lobi obota te soko obota moko suka. Está estabelecendo também você não ter filho. E se tiver filho, só um somente. Et puis, dans le monde des esprits, aliás, no mundo dos espíritos também, bana posa ba sacrifier yo. Querem te sacrificar. Balongo sala yo lokola instrument na bango ba banda ko utiliser pour servir bango. Querem te usar como seu instrumento para lhes servir. Não sambela po na sikoyo. Vou orar ao seu favor agora. Não neutraliser puissance en ce monde da ténèbres. E neutralizar esse poder do mundo das trevas. Você mãe dela? Sim. Você mãe dela? Sim. Eu posa no esprit.
Você também tem um espírito. Oza un esprit mabé. Tens um espírito maligno O est condamné yo. que te condenou. Esprit ana ngwe ki diba mwana yo. Esse seu espírito é que desceu na sua filha. Na benga na onsko na como na. Eu vou expulsar agora em nome de Jesus. Fire! Fogo! Vem que espírito maligno. Você fez que na vida dela? Hã? Fala em nome de Jesus. O que é que você fez? O Saleni. Hã? Vamos lá micro s'il vous plaît. O Saleni? Na baby savinai O bebe sangondeni. akobala te kana mwana moko Akobala ta suka na mwana moko. Abongo mwana na ye wana ona mentionné. Abota bana combien? yepe onyo seza pananga ngobatie pa mwana Betela nzamba ba mapasa. Bons aplausos, bons aplausos. Yana ba liboso. Traga a Nzamba ba mão mapasa o kango la bango. Deus de gemo vai vos libertar. Ndeba o kango la ma. Conforme estão a ser libertados, Yope o kango la mana como na você também está a chamashi. ser libertado em nome de Yeshua Mashiach. Omoni bato bele batuna kamengai makambo ezokomela nga na sala nini. Muita gente faz uma pergunta em si próprio: o que está acontecendo? O que, é que eu já fiz? Nalina informou que monde da ténèbre ekobundisa yo sans raison. Eu quero te informar que o mundo das trevas pode te combater sem razão. Amalek tanga ekobundisa Israël raison exate. Amaleque, quando veio combater Israel, não havia mesmo justificação. Mais lokola amona ka fitir eza makasi alinga bundisa. Mas como estavam a ver o futuro era forte, vieram para combater. Fire! Yebisanga loi ni bokanga na famille na bango. Hein? Loi ni bosala pona yepe pona mwana ye. ye Hein? usala iboto muno mingi Hein? munoko Azaye munoko. loko makasi Muno makasi. Ndenga za munoko bino momoni. soni Yebisanga ndenga sambela na église ole ni bino momona. moto Bomona moto. boyaki ni apoa ya nini Toyena pani. Tant na ina opesa mwana prophétie. Elo ni bino bomoni na monde na bino. toza na kanda makasi mpo bayaki na ye awa nani aya na ye awa Nana ye na ye awa. atikaki ye baya na ye awa Olinga te baya na ye awa. alingaki na ye baya na ye awa Yeb kotakota mingi nani atikaki ye awa alinga koya te yebisanga. Mwaso yo pa botaka mwana moko. Elo no botia na album ne poza sous imité. totya mbuma Mbuma. Mbuma ni. mbuma kaka Mbuma kaka. Mbuma na monde ténèbre. Mbuma ngwe sala ni. salaka pasi Et sala ga passe. pasi Passe. OK. OK. Et sala ga passe. Ya longola so tsanzo tama. Longola. Fire. Longola. Longola ba loi na mno ya nyoso ya mabe. On nom de Shamashia. Yo pe ba loi ba tsana famille na bino elongwa na kombo na Shamashia. As leis também que estabelecem a sua família que sai em nome de Yeshua Mashiach. Yo obota mwana moko te. Você não terá somente um único filho. Mais okobota na nombre oyo olingi obota na kombo na Shamashia. Vai nascer o número de filhos que você quiser em nome de Yeshua Mashiach. Longola nyoso au nom de Jésus. Tira tudo em nome de Jesus. Bem, amada, acompanha na tela. Conforme o demônio está a tirar todas as leis estabelecidas no corpo da nossa irmã, a nossa irmã acabou de receber a profecia que Longola banga, longola. Fire. Longola banga na albumo. tira a pedra nessa barriga. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. O demônio está a tirar toda a pedra que está na barriga da nossa irmã. Acompanha na tela. O homem de Deus acabou de ordenar para o demônio tirar toda a pedra. Na maboko na ye na moni basinga kata. Kata basinga. Acompanha como o demônio está a desamarrar todas as correntes que estão na mão da nossa mãe. Acompanha na tela, depois do homem de Deus ordenar, o demônio está a desamarrar todas as correntes. Zwainan, wapi?
Na kombo na Osha Mashia. Em nome de Yeshua Mashiach. Nenga kotawa. Conforme entrou aqui, Grâce à délivrance Nzamba pesa biso. a graça da libertação que Deus nos deu, Akangolama. seja libertada. Ende. Vai, Kozonga sute. não volte mais. Fire. Fogo, Moto. fogo, Zika. queima, Bima. sai. Na lua na onyo Com sekuya. as tuas leis que caem. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Betela Nzamba mama pasa Bom. mabe. Bons aplausos, bons aplausos. Zambia jingongo. Yeah 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 yeah. Lobangana bika. Yeah yeah yeah. Milolo 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 milolo. Subira, 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 subira. Shalom. Shalom. Non, on a un dé. Aux arbres, on a combien? Mi bale. Bons aplausos. Non, on a sous un dé. Au bout, on a combien? Mi bale. Bons aplausos. A confirmação da profecia. A nossa irmã foi localizada. Tem 2 filhos. Cada filho também com seu marido. Maintenant, on t'a là, yo. Quando tu te ver, Non, on a Mubali no mi bale. tu vai ver o marido, Mubali no mi bale. o segundo marido, Oh, boti ne mona mi bale. que tiveram um segundo filho, Bolingo na bino. o vosso amor, Singa na wo katana. a sua conta Bosa quer bon arrebentar. terme, boyo kana? Hein? Bons aplausos. Tala. Olha, O mani monde da ténèbres. o mundo das trevas Eza na 3 points et tout chaka mingi na vie abatu. tem 3 pontos que tocam muito na vida das Eza pessoas. côté sentimental, É no lado sentimental, eza côté a marmalibala, é relacionado também ao casamento, eza na côté a santé, e no lado dos casos da saúde, pe na côté a mbongo. e relacionado às finanças. Biloko wana misato. Essas 3 coisas. Soko tali problème so la vie na yo. Se analisar o problema que acompanha a sua vida, Soki olingi o attribuer yango o mona eko kweya neloko moko na compter. se você quiser atribuir, vai ver que vai cair entre essas 3 coisas. Monde da ténèbres yebi. O mundo das trevas sabe. Soki ofandi na libala bien te. Se não estiver num bom lar, Soko sa na santé bien te. se não tiver boa saúde, So makambo na mbongo eke bien te. se as suas coisas financeiras não estão andando bem, Okosala ne sengo te na vie na yo. não estarás alegre na sua Mais vida. lelo, Mas hoje, nyonso basala na vie na yo. tudo que fizer na sua Eza na vida, côté sentimental. seja no relacionamento, Eza na côté santé. seja na saúde, Eza na côté mbongo. seja na finança, Lelo ezokweya na koma hoje na vai shamashi. cair em nome de Yeshua Mashiach. Eza na esprit moko. Existe um espírito, Eza esprit démoniaque. é um espírito demoníaco. Ekoteli mobali na yo. Entrou no seu marido. Selon mobali na yo. Segundo o seu marido, Pourtant na otala ndena omona bana omona mbali tata mbali na yo. porque conforme tu te ver ao lado do seu marido, Na otala na maboko mbali na yo. estou a ver nas mãos do seu marido, Na omona eloko te. não estou a encontrar nada. Misala mbali na tamula bien. Hein? Te. Bons aplausos. O trabalho do seu marido não anda nada bem. Na touché yo. Vou te tocar. Ndena o touché yo. Da maneira que te toco, Mobali no pesika za osala touché. o seu marido não deixa também será tocado. Nzambe Deus a restaurer musala mbali na yo. vai restaurar o trabalho do seu marido. Yoka. Escuta. Pour soki musala mbali na yo. Porque o trabalho do seu marido Et sur restauration. foi restaurado, Libala no pe koma bien. o seu lar estará bem. Pour selon mobali na yo. Porque segundo o seu marido, Nde musala etamula bien te. conforme o trabalho não está andando bem, Mabe wana so uta na ngamu na yo. então esse mal está vindo do seu lado. Hein?
Ce qui musala ne bongi. Se o seu trabalho estiver bem, Yo na ebo sala bien. você e ele estará bem. Selon le monde des esprits. Segundo o mundo do espírito, 1, 2, 3, 4, 5. Yo faut botar na 5 mibali. você tem que ter filho em 5 homens. Bango bo malibalo yo. Querem O destruir susu lá. mususu obote kufa. Vai ter outro marido e vai ficar Po separado. susu mususu obote kufa. Para ter mais um outro quarto para ficar O susu divorciado. 5 obote kufa. E ter também o quinto ficar sem nada. Nande na otushe yo. Mas conforme do teu carro, Plan monde da o ténèbres. plano do mundo das trevas. Ata bataki beton na seso kueya na koma na Colocaram chamashi. betão por baixo, vai cair em nome de Yeshua Mashiach. Fire. Fogo. Veja o demônio que combate a nossa irmã. Os irmãos que estão atrás acompanhem na tela. Yonan. Ah? Yebsa ndo sana fina aí. Na bebisa nyonso. Obebsa nyonso loka liboso esani. Libala. Bons aplausos. A confirmação da profecia. Bossa na bino. Bantoki. Abota na mibali combien? 5. Bons aplausos. Yebsanga. Bosali nini na musala mbana e? Tocanga nyonso. Bons aplausos. A confirmação da profecia. O demônio está a confirmar tudo que o profeta profetizou. Na obenga na yo. Eu te expus Na koma nguya nzamba ba mapa. em nome poderoso de Deus do Nengo jeito, saboi. de jeito que estás aí. Tala aboya. Ele está a negar. Ba oyo ba yaka liboso na yo ba boya to benga na bango. Os que vieram antes de ti recusaram, mas foram expulsos. Pour mettre na biso. Porque nosso mestre, Yehosha Mashiach. Yehoshua Sur la croix. na cruz, Il a écrasé la tête du serpent. ele derrubou a cabeça do serpente. Na obenga na yo. Eu te expus Na koma na Mashiach. em nome de Yoshua Amash. Longola nyoso. Tira tudo. Fire. Fogo. Moto. Fire. Fogo. Longola. Tira. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ah? Ah? Na ulongolati. Olongola te. Pwani. Pwani. Mwana. Poli bala nebonga musala mba nebonga. Azateti. Azateti. Bale. Hein? Ya bale. Ataka mulunge na famille. Azana. Ataka mulunge na famille. Ataka mulunge na famille. Ataka mulunge na famille. Ndeni mwana mukie bwa zolinga papa ba miso mona na ndeni. Mwana mke bazonga papa ba miso mona. Si. Ah ninga asa miso mona na ndeni. Papa ba miso mona te to boma miso. Boboma Olie miso. mama to bomi miso a papa. Bolie mama bobo miso papa. Si, si. Ya sela ma église oyo. Asalila. Asela. Tanga sela ma église bomona ni. Hein? Omoni mayo. Hein? Si to yebisana mobali. Hein? Olanda mobali na pangi. Hein? Yebisa mobali omoni mayo wana. Hein? Ekuta na deuxième monde. Boyebisa mobali neke ma église oyo uta na deuxième monde. Pwani boyebisa ke uta na deuxième monde. Eza na moto ti. Ya na moto. Kala place kutu na tele na moto bongo mai. Place kutu ka hotel mesa na moto bongo mai. Betele sur baboka bien. Bons aplausos, bons aplausos. Yebisanga. Mayo to sala na église e uta na deuxième monde. Ekuta na deuxième monde mais de pobiso. Tolonga. Po bino bolonga. Fo bosani. Foto bana okosa bato. Fo bando kosa ka bato. Bokosa bato nini? Tokosa bango ke bokende te. Nzamba baba pasa. Elote. Elote. Mikonyos and tokena and Boyebisa bato ke biso mikolo tokenda end. Est-ce que biso ngai nani pasa na tokenda déjà end? Te. Alléluia! Joshua! Number one! Encore! Alléluia! 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 Hey! Oh, longa terre. Betela na nzamba ba mapasa maboka bien.
Boebi, tozaki en retraite pour te préparer service ya ngomba, tozaki wa na ba equipe nyons. Estávamos aqui no retiro com todos os obreiros para preparar a atividade da malha. Samedi, tozu quelques équipiers. Sábado, pegamos alguns. Tokei côté à Villa Kwanza hoje ainda toca blaba track poto bem sabat baya na activité na Malha le 28 na le 29. Fomos na Vila do Gacoago, Kwanza, Malha, Mabore e Cuca, onde nós fomos distribuir os convites. Ndeko nanga. Bem amado. E ana mutu mususo ba pie ka convite. A outra pessoa quando é convidado. Banan. Quem? Mama passa. Deus. Batakisi. Só disseram. Não, quem detém? Não vou. Tá lá. Tanto bima ki biso tozaki wana na prophète ben to tam la bande ko wana biso to bat to zena so na katsa kamyo ba ba kita to comprendre bena que njoka ba lobela biso boye. Nós com o profeta com seu carro escondidos, mas dissemos afinal de contas sim. Équipier mo ay ko sa prophète ben ay ko sa muninga na bi I saw même nous gostant de jupa ya. Tá lá. Nzoka basala kabongo. Afinal fazem assim. Po baibi que sou mutaye awa. Porque sabe se alguém vir aqui, Ao kangolama, será libertado, ao pica. será curado. Bango ba obima mpuasa. Eles vão sair na Lokola superfície. bango balingi mutuana sala toujours na souffrance. Como querem que aquela pessoa esteja sempre no sofrimento. Po batsa kal obstacle mutonga ya awa te. Para porem a barreira, a pessoa não vir aqui. Po ba senga batikisi. São feiticeiros. Posso balonga batu akisi. Se dizer que são quimbandeiros, Mutaoya lisute. a pessoa vai fugir de vir Ndeko aqui. nanga. É amado. Eza stratégie a diable. É a estratégia do diabo. Omoni yo. Estás a ver você? Ndeko za awa. Conforme estás aqui. Malgo yo ka baloba mabe moya. Mesmo que ouviste falaram Na mal, monde vieste. des esprits. No mundo do espírito, Olonga déjà. você já é vencedor. Batu baebisi bango bazo ya te bango nde ba échoué. Os que foram ditos e recusaram de vir estão derrotados. Yo sa déjà ya kolonga ndeko Você za. já é vencedor conforme estás ali. Dala. Olha, Mai, alobi mai onto zongo bi. Na deuxième monde, disse que a água ungida veio do segundo mundo. toke na end. Nós temos viajado na Índia. Satanás é mentiroso. Na coisa na combo na isso. Estou te fazer cair em nome de Jesus. Ah? Ato kuesinga. Bana bota bana ipakulami. Na ko boma bango nyonso. Ata na coisa yo boma bana e. Moko peaza kutumaladi. Moko? Moko azade ya maladi tokangi basinga. Bokange basinga za malade. Eh? Oh bazani awa. Bazane. Bokange basinga. Tokange Lansa basinga. bokange ndeni. Yanga na mwana. Yesa ndo ko apeme délivrance, yebisa. Diga teu próximo, libertação. Laksa nde bokange mwana yo, laksa. Pesa esinga akanga nde bakangi. Pesa bokange na singa, pia singa. Pesa tal le puta tal omo. Kanga e, yango yo, bokange ndeni. Veja na tela, de jeito que o demônio amarrou o filho da nossa irmã. Ah? Onde tokangi boy. Tozela le 25. Bozela, Le 25. le 25 jours à Noël. Après bosaleli. Mama zo fete. Maman fêté. Na bana na mwana moko. Oyo. Oni. Azo Azo kende. Bokange boy. tokangi. Bomoni sko mwano. Estão a ver esse filho. Spirituellement azabo ya okanga boy. Espiritualmente está assim, amarrado. Singa na kingo, Corda no pescoço, musu na maboko. a outra na mão. Bon mususu. Pona o. Hein. Totindela e. Mone babana ofutela liboso. Hein. Totinda. Botinda nini? Totinda tata na chai 4 ngusu 4 nkusu. na matoi. Matoi. Mais mwana oyo. Hein. Mama na e. Na ba église tambola. Hein. Amona ka ikoti. Na ba église atamla nini? Église tambola. Hein. Amona ne lote. Amone lote. Mais loko bikisa mwana oyo. Hein. Mama na e. Hein. Azakaka na kondima. Azalaka na ndima. Eh? OK.
yango ebimisaka 4 ngusu ebimisa 4 nkoso. si Mais na pour- minitio Eh, yeba na fièvre ana fièvre. ya Na so te fièvre. totake ye Eh, po oyo eh, toyebi te soka kozala nani eh, ti ndenge azala eh, mwana oyo eh. abebisaka Abemisa nini? mambo ebele Mambo ebele. ti nde tomoni wana topesa ye kidoki me na miniti oyo tala mpe mwa eloko wana tie na kingo Eh. wapi yango Wapi yango? Betela Yesu maboko Os bien. aplausos. Calendrier. Elongoli kindoki. Milelo. Jubila. Oyoki. Ouviram? Bapesa kindoki. Foi dado o fetiche. Mendeka balate calendrier na Desta kingo. forma que ele meteu no Kindoki calendário, elongwe. a feitiçaria acabou. Longa terre. Esta é a vitória. Betela Yesu maboka Bons kitoko. aplausos para Jesus. Yebisanga eloko nini eza na calendrier oyo esali ke kindoki yango elongwa. banda janvier Banda janvier. azwa kindoki Azwa kindoki. topesa ye kindoki na tinda mutu Eh. papa lupango Eh. abebisa mwana oyo Eh. ye mutu abebisa ye Eh. na tinda ye Eh. apesa ye lipa Apesa ye lipa. Eh. me mama ya mwana oyo Eh. amonaka ke tata lupango aza na misala Eh. me mobali lokola ayebi ne vie de prière te atrouvango normal ale biso tofini tata lupango na miniti azodondwa tata mwana na miniti asani azodondwa adonda na nini mpo azomona nini azokombattre tout le temps tous les jours mwana mpe biso tozosala bino moto bosala bongo biso abunisa mwana oyo tolingi te mwana atika bolite moni mwana mwana atika oyo mama na prophète mama na nani prophète mama na prophète mwana abando sakola apesanga kande ndezana na on neutraliser misana mno nyonso na kombo na Yesu. Estou a neutralizar todo o vosso trabalho em nome de Jesus. Ah? Pour neutraliser yanga. Na on neutraliser. Mais mukolo na bango. Ah. Mibali. Basa. Mukolo nani? Mutatindi biso. Ah? Mutatindi biso. Ah. Bazali. Azawa. Basa mibali. Ah. Tata lupango. Ah. Papa kulutu na ye. Ah. Prophète. Si. Ana nzoto. Aza prophète. Ateyaka. Ana église. Azana église. Mais azaka mutamisala. Alléluia. Bon, to battre la prophète. Pour sa collègue. Alléluia, 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 alléluia. Hein? Tobenga na kaka.
Siko to sa nikas. Zela. Wapi frère nanyo? Oya ko témoigner na bureau ndeko buntsaka kufi. Azawa? Frère a témoigné na bureau. O irmão que testemunhou no gabinete. Mobali ya grand frère ya frère Pedro, ya grande sœur ya frère ya papa Pedro. Azate. Não está aqui. Aí você nga yo témoigner les autres. Disse que poderia vir testemunhar hoje. Mutabuntsaka e. A pessoa que ele combate. Joana toto benga na demois ya place abina nga pasteur bomai. Quando Na há uma biyo expulsão, to tinda. você que mandar. Pu. Ako ebisanga kufi. Wana se evangeliste. Kanga pe oyo. Ah? Kanga ye. Ah. Mosagola abina nga na bomai. Zela. Tokange nanu. Vamos lhe apanhar ainda. Tokange nanu. Vamos lhe apanhar ainda. Au nom de Oshamashia. Em nome de Oshua Mashiach. Prophète. Fire. Yonan. Ah? Ana profeta. Ah? Yebisanga. Yo sa prophète. Nanzota mutu osani. Otika. Totika yo loba bien. Tika ye. Simeka a. Loba bien. Yebisanga osan église. Nana église. Wan église. Nana église. Ko yebisanga kombo église noté. Et yebisanga église no sana ba ironi. Na Oja. Na Oja. na Rocha. Ba mama Rocha alléluia. Yebisanga yi. Elo nyo sana finai. Ye. Ya liboso. Nazwa don. Micro oh s'il vous plaît. Yalboso nini? Nazwa don na ye. Ozwa donaye. Si. Yo prophète ozwa donaye. Si. Yami bale? Na mibale. Nazwi nyonso. Ye. Amonaka. Ozwi nyonso yamonaka. Si. Ozwi yango. Yebisanga. Mais comment yo sa prophète ozo botola yebiloko nyonso ya ye? Boye bate. Nakepa prophète naza mundimi ya prophète kinganji yo. Tuna te. Lobana batanga ndeni, tsana batanga ndeni. Panza ye église neni. Nakepa prophète église na biso mikolo. Allo ba kombo église. Botuna te. Botuna. Apa okota. Buka mabolongo na se tuna nzamba la ksayo. Yebisanga. Fire. Oni. Bona bini. Moi mabona bini. Epesa no batukanda. Mabongo na mse pia batukanda. Sala batu nini? Ezo kase ba via ba. Kase ba via batu. Yo oyoka ba beta lisola ba prophète mo ba mapasa na kakwako. Oui bati. Munde zana. Yo vanditi. Osisi musala. Bandeko. Tango yo sali ayo musala. Mundimi na yo. Ava bika bien. So akoti na casa do solução. Oko découvrir makamu nyonso. Peso ka bimi. Nyonso pesani esili. Mais soko akoti te. Tango abimaka na porte. To profiter. Bon profiter. So to profiter na ete. Bon mobali. Bongo mwasi. So mbala sambela te. Bon mobali to mwasi. Yes, ande kokota na casa da solução. Yebisai. Diga ao teu próximo, entra na casa da solução. Tango mutabeta lisolo ya ba mapasa yo oloba na batunini. Ngai. Ba ya usani. Na église na neti mundime olongo ya usani. No ngamo konde na zao. Avana mundime noti. Pai, ngabota katin. Yaya.
Amona butu. Yo mona butu. Na sakade. O sakade susu. Yo na tongo ya pai. Akuna saki na semi pai semi lungu. Nzoka yo mom to longo yango. Longa nyo sotia nzoto ne. Ta. Longa nyo sa como na isso. Falso profeta. Veja, o demônio está a tirar tudo que colocou na cabeça da irmã. Acompanha a manifestação do espírito impuro, puxando tudo que manifestou no seu corpo. É um profeta, falso profeta que combate a vida desta irmã. O passou lá em Mutu. Pois o Adini? Nós o Adonio Sazanango. Os Adonio Sazanango. Zongsa. Veja na tela, o demônio disse que abriu a cabeça da irmã para tirar todos os dons que ela tem. Pela ordenação, o profeta ordenou ao espírito impuro para devolver. Veja, está a tirar a máscara de velhice. Meteu a máscara na cara da irmã. Ali na combo das Kende go. Kende! Fire! O nome do Shamasha. Bima! Moto! Bima! O nome do Shamasha. Go! Vá! Veja na tela. Fire! Go! Fogo vá! O nome do Shamasha. Em nome de Shamasha. Bima! Nyoso! Bokanga na fire! Na nzoto mabimba! Fogo no corpo! Olha onde você zika! Tudo que Fire! Zika! Nyoso Satana! Tudo de Satanás! Você na nzoto! Que meteram neste corpo! Sai! Fire! Fogo! Go! Vá! Bima! Sai! Betela Yesu maboka. Bons aplausos. Yes. Shalom mama. Shalom papa. Oui mambo toloba. Hein? Oh lo ba mambo mingi awa. Te. Lobby. Yaka awa. Vem aqui. A partir yaba 9h. Vem aqui a partir das 9 horas. Memana bana. Traz aqui com os filhos. Senhor Kanguli. Beteles mamboka bien. Bons aplausos. Milolo. Jubila. Yes. Shalom. Obrigado. Tudo bem? Bem, obrigado. Tá grávida? Sim. Vieste com quem? Com meu esposo. Tá onde teu esposo? Como é que está a tua gravidez? Aí você sente dor de bexiga. Dor de bexiga. E coluna também. Coluna também? Sim. Aqui na tua bexiga, sim, meteram aqui uma pedra. Agora vou tirar isso. Sim. É aquilo que está a fazer que aqui também dói. Sim. Hã? Sim. Em nome de Deus, Shamashi. Veja gesto profético. Tira! O nome de Deus, Shamashi. Tira o que você meteu na barriga. Tira! Tira o que você meteu na bexiga. Fogo na barriga. Fogo. Tem que Veja a manifestação do espírito impuro. Está a fugir depois de ser profetizado. Veja.
Tira o que você meteu na barriga da bexiga. Fogo, tira. Tira o que você meteu na bexiga. Fogo, tira. Eu disse tira agora em nome de Jesus. Tira. Fire. Tira. Tira o que está na bexiga. Tira. Não te quero tirar, eu vou tirar isso agora em nome de Deus. Veja o gesto profético. O profeta está tirando toda a pedra que colocaram na barriga da irmã, que faz com que a irmã sente muita dor de coluna e dor de bexiga. O demônio colocou pedra na barriga da irmã e a irmã está grávida. Vá. Mete-lhe isso na boca. Bons aplausos. Estavas a sentir como? Estavas a sentir como? Estava sentindo dor de bexiga. Agora mexe. Faz movimento. Já Tem dor? Não. Hã? Não. Na coluna? Também não. Hã? Não. Sentiste como? Se senti bem. Bons aplausos. Vá. Beteles, milolo. Bom júbilo. Posso falar contigo? Hã? Então não está lá eu. Assim que estou te vendo. Na moni bacomi na mundu na eu. Eu vi escrever na sua testa. Pas de mariage. Sem casamento. Não há casamento. Só que Natalio. Quando eu te analiso bem. Não na espírito. Estou a ver no espírito. Libala exate. Obala? Não. Namoni mobali moga lingio. Eu vi um homem que te gostou. A pratiquio. E depois te abandonou. Mususu aí. O outro veio. A pratiquio. Depois te deixou também. Mususu aí. Veio também o terceiro. A pratiquio. Depois te deixou. Mibali bayaka. Os homens vêm. Batika kayo. Ya solo to alukuta. É verdade. Bons aplausos. Eu vou orar a seu favor. 2018. Conforme vamos entrar em 2018. Deus vai te mandar um bom homem. Esse homem, estou te garantindo que será bom. Vai fazer com que você se pergunte: este homem só viu a mim? Será uma bênção de Deus para a sua vida. Em nome de Yoshua Mashiach. Recebe. Vá. Em nome de Yoshua Mashiach. Exprime sua celibat. Todo espírito de celibato. Estou a tirar. Estou a tirar este não que foi escrito. Em nome de Yoshua Mashiach. Sai. 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 Em nome de Jesus. Veja na tela. O profeta está cancelando todo o espírito de celibato. A irmã foi condenada que não poderia casar. Recebe em nome de Jesus. Bons aplausos. Eu vi uma mulher que está fazendo assim o braço. Será que está a cozer?
eza machine. É a máquina de costura. Mwasi ni awa tongaka. Quem é costureira? Mwasi mso atongaka. Quem é costureira? Lubai. Yasha. Lubai. Yasha. Lubai. Lubai. Yasha. Lubai. Nabika. Yasha. Nabika. Yasha. Nabika. Lali la 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 la. Lali la la la. Osamu sanini? O que Qual é o faz? trabalho que tu fazes? Sou costureira e sou professora. Otongaka professora te. Hein? Fica aí. Não fala de professor, fala só ponga na tuna kotonga. Otongaka. Mwana nga tongaka. Ya tongaka. Ye ya mwasi. Aza en église? Ana église te. Ana wangu. Ah, bon. Lokolo leki ozana grâce non touché. Otongaka. Natongaka. Otongaka. Costurera. Otongaka. Sim. Mai? Sim. Otongaka. Sim. Otongaka. Sim. Otongaka. Sim. Otongaka. Sim. Otongaka. Atongaka. Otongaka. Sim. Otongaka. Sim, papa. Otongaka. Sim. Otongaka. Sim. Tango na tuna bino. Quando eu estou a vos perguntar. Tango na tuna bino otongaka. Quando eu estou a perguntar se costura ou não. Namoni. Eu vi. Mwasi yango. Essa mulher. Mubali nesu satongaka. O seu marido também é costureiro. São 3. Eles são. Fogo. Quando eu estava a tocar elas, as que voltaram, no coração disse Deus. Agora as que costuram também, os homens são três. A que você quer falar, qual é o seu problema? Deus disse-me, sente algo andando baixo o ventre. Bons aplausos. Na sua barriga tem uma serpente. Nyoka ya monde des esprits. Serpente do mundo dos espíritos. Tem um grande objetivo para a sua barriga. Vou lhe expulsar agora em nome de Jesus. Vou expulsar a serpente na sua barriga. Também estou a expulsar no seu corpo em nome de Yoshua Mashiach. Quando eu chegar aqui, Deus disse para tocar na barriga dela. Devo te tocar na barriga. Problème neza ni na libumu. Namoni libumu na yo. Problème ni. Bona kende te ba isenga miom. Ba isa ko zana miom. Ozana bana? Fada. Na bana. Wana bana. Mais ba isa na libumu no ozana miom. Hein? Eza monde à ténèbres. Non benga dans suko. Vou expulsar agora. Não benga não benga na pena eu tung sa vida na como nós chamamos. Vou expulsar tudo que incomoda a sua vida. Beteles uma boca bien. Bons aplausos. Pai, to sole na yo epsinga ke ye akende no hospital. Ba epsi azan elo na lo epsi ngai. To sole aqui. To sole. Tam su to sole epsi.
Mardi passé, na yaki mais tokutana yaki. Pas to sola mais to sola yaki. Ah, on a tout sola mais to sola yaki. Ok, yé madame nao. Madame na. Ok. Non, touchons dans le bon mot. Vou te tocar na barriga. Wana yam sa mona tane va tsambeli. Va tsambelite. Nós vamos colocar fato. Non, priez pour nous. Fire! Fogo. Fire na como nós chamamos Shia. Fogo em nome de Yoshua. E logo nós só temos nós tendo na obenga não. Fire! Tudo que meteste na porta, tira o que colocou. Não le lotina le bumunai. Tira o que colocou na barriga. Na bi longola. Tira. Au nom de Jésus, moto. Em nome de Jesus, fogo. E longa. Fire! Sai fogo. Longola. Tira. Fire! Yem sa ngoteni na bum. Hein? Hein? E longa. Fire! Fogo. Nyoso longa na como na isso. Allez. Tudo sai em nome de Jesus. Moto na libumu. Fogo na barriga. Miom nyoso manda tenebe kende. Toda mioma do mundo se leva, vá. E kende. Vai. Ba miom ba kisteza neutraliser. Mioma e quicho seja neutralizado. Au nom de Shamashia. Em nome de Yoshua Amashia. Joie de délivrance na yo. Receba a sua libertação. Go. Vá. 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 Au nom de Shamashia. Joie. Receba. Joie. Recebe. Joie. Receba. Joie au nom de Jésus. Receba em nome de Jesus. In the mighty name of Jesus. Em nome de Jesus. Go. Vá. Victoire. Mettez-les sur ma boca bien. Bons aplausos para Jesus. Wapi c'est grâce. Onde está irmã Graça? C'est grâce à eux qui interprète. Irmã Graça intérprete. En église. Está cá. Na moni esprit de mort e kota na ndaku na bango, mais e kokoko tate. Eu vi espírito da morte que quer entrar na sua casa, mas não consegue. Ele ninguém kota mais kota tate. Quer entrar, mas não está conseguindo. Mais balobi suka na unto kota. Mas disseram até o fim, vamos entrar. Esprit de mort. Espírito de morte. Ele ngo boma mutu mo na ndaku na bino. Quer matar alguém na vossa casa. Na benga não siko na como na isso. Vou expulsar agora. Ele ngo kota mais kokate mais elobi to kota. Quer entrar, mas não consegue. Ba 2 semaines ngoyo bande bando menacer kota. Já 2 semanas que já estão a ameaçar. Esprit de mort. Espírito de morte. Ele ngo boma. Quer matar. Não neutralizando. Você também. Na sua casa. Na família bino. Na sua família. Mutu akokufa tena como nós chamamos. Ninguém vai morrer em nome de Yoshua Amashia. Fire! Espírito da morte liberta a casa dela. Em nome de Yoshua Amashia. Fire! Kangai. O que é que você quer fazer na família dela? Quer fazer que na família dela? Hein? Qual é a tua decisão para a sua família? Hein? Eu quero fazer racia, eu quero fazer racia, eu quero fazer racia nessa família, você sabe? Estás a me perguntar e tu sabe. Ela chegou aqui. Ataquei mais uma de manhã. Ela disse saída para vir para a igreja. Trouxeram mais uma, mês febril. Ela disse: eu vou à igreja, estou de fogo, eu vou à igreja. Fica aqui, eu vou à igreja, já é demais. Também não estou aguentando, eu vou à igreja. Mas eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. Que eles mandou. Você pensa, o passado já passou. Nós queríamos mais em novembro. Já não morreram 2, em março. Queríamos que em novembro morresse mais a mãe dela. A mãe dela está aí, ela não fala. A pressão sobe e desce. Ela está passando mal, vocês não sabem. Fala comigo. Quando você está vindo na casa dela, você está a entrar? Os gajos, o mal que eles fazem, refugiam-se na casa dela. E a casa dela não é um bom lugar para se refugiar. Porque lá quando eles vão, tudo se neutraliza. Tudo se neutraliza. Vocês não estão lá. Você está a conseguir entrar? Se não fosse isso, já viam de morrer. Eles quando tem 2 vão na casa dela. Eu não sei por que vão na casa dela. Se não fosse na casa dela, eu já ia matar. Se não fosse na casa dela, você ia matar. Já vou fazer
Significa que você não está conseguindo entrar. Oxe, dia e noite, 23 horas. Trouxeram a fotografia. Colocaram a fotografia. Colocaram a fotografia. Lá tem tudo, pá. Tem areia, azeite, ela guarda tudo. Tudo ela tem. E aquele azeite, areia, água, tudo, tem que? Com aquelas fotografias, tem que? Ela usa tudo estraga. Não me fizeram envergonhar. Quer matar? Não vai matar em nome de Deus chamar Shia. Vou matar. Vou destruir agora teu plano. Fire! Fogo! 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 Liberta a sua família, a sua vida. Em nome de Deus chamar Shia. Espírito da morte, sai! Fogo! Assim quer fazer o quê? Eu treinei, eu vou te bater. Você me conhece até. Todos não me conhecem bem, mas você me conhece. Eu te conheço? Você me conhece. Aonde? Todos não me conhecem bem, mas você me conhece. Vai me bater? Eu treinei, vou te bater. Eu vou te bater. Vem, tô aqui. Eu vou te bater. Tô aqui, vem. Eu tô com raiva de vocês. Vocês, eu vou vos bater. Vocês, se não fosse vocês, a história dessa família já ia acabar. Quem foi que se meter aqui? Eu treinei no passado, vou te bater. Vem bater, tô aqui, vem. Bate então, tô aqui. Bate. Vou te bater. Eu não vou te tocar, vou te soprar só. Vou soprar. Vou te bater. Bons aplausos. Não siga as palavras do mundo das trevas. Quando ela fala, vou te bater, e você vai temer. Você deve colocar em mente que Jesus Messias, o teu Senhor, em Golgota, venceu, tomou a vitória, te deu. Você tornou mais que vencedor. Mesmo que levantarem, em nome de Jesus, vão cair. Vou expulsar esse espírito em nome de Yehoshua Mashiach. Sai! Fogo! Elongwate. Pwani olobe elongwate. Oteni. Bons aplausos. Moto. Fire! Longa nyoka. Moto. Fogo. Ezolongwa sikoyo. Vai sair agora. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Fogo. Ezolongwa. Vai sair. Fire! Benda. Puxa. Fire! Não deixa Mashiach. Fogo. Longa lá. Moto. Longa lá. Tira. Benda. Puxa. Au nom de Jesus. Veja o demônio está a puxar. Serpente do mundo das trevas que colocaram na barriga da irmã. Acompanha, está a puxar. Depois de profeta ordenar o espírito impuro que puxasse esse serpente que dá muita dor na barriga da irmã. Veja a manifestação do espírito impuro. Está a puxar. Não olha bem. Benda. Se sabe está como é isso. Tira bem. Está a puxar. Veja. Acompanhe na tela. O demônio está a puxar. Serpente que colocou na barriga da irmã. Benda. Sisa. Não olha nenhum subuaca na como é isso. O demônio continua sempre puxando. Toda serpente que colocou na barriga. Que dá muita dor na barriga da irmã. Causa muita dor na sua barriga. O profeta está a tirar, veja. Gesto profético. Quem? Vá. Fogo. Moto.
fogo, na lubumu, na barriga, ezika, queima, na makolo, nos pés, na penganio. Eu te expulso. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Vá, não volte mais. Go. Vai. Go. Vai. Go. Vai. Go. Vai. Entendeu? Vai. Betele uma boca bien. Bons aplausos para Jesus. Milano, 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 Milano. Lelo. Hoje, Deus dos gêmeos vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Receba.